Final do capítulo 8, que descreveu a destruição da Babilônia, foi dada uma ordem: alegra-te sobre ela, ó céu. Agora no capítulo 19, essa ordem é obedecida. No final do capítulo 18, foi dada essa ordem. No 19 ela é obedecida. Diz assim, 19 dos versículos 1 ao 5. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. A multidão dos salvos, especialmente os servos que foram martirizados pela Babilônia ao longo da história e durante a grande tribulação, se alegra muitíssimo e glorifica a Deus por seu juízo sobre a grande prostituta. A alegria é porque a justiça divina prevaleceu. Deus não tem prazer na morte dos perversos. Por isso, a destruição da Babilônia e de todos que a compunham foi o último recurso, depois de todas as chances possíveis para que se arrependessem. Como não quiseram a salvação, Deus, em sua perfeita justiça, teve de destruí-los para honrar a fé dos que foram fiéis a Ele. Então, por favor, entenda, quando a Bíblia fala de grande prostituta, eu sei que fica difícil para alguns dos senhores compreenderem, né? Meu Deus, não, pode deixar, eu não estou entendendo por que Jesus fez isso, ou Ele fará isso, quando do advento da salvação, se quando Ele esteve aqui como homem, Ele lidou tão bem com prostitutas, com meretrizes, com ladrões. Bispo, eu não estou entendendo, é isso que me confunde. Mas eu pergunto para você, quem disse que Jesus está falando de uma mulher quando Ele fala da grande prostituta? Ah, não está falando de uma mulher não, bispo? Não. Pelo contrário, se existe alguém com quem Jesus sempre lidou bem, foi com os excluídos. Você vê que Jesus entrou na casa de cobradores de impostos ilícitos, de republicanos. Jesus jantou, sentou e comeu com ladrões. Claro, não para comungar ambiente de amizade, mas sim para salvá-los, para estender um braço de salvação. Quando Ele fala da grande prostituta, Ele está falando da grande prostituta cultual, daquela facção espiritual, e eu digo eleita, erguida, inserida, plantada pelo diabo no mundo para desviar as pessoas. Quando Ele fala da Babilônia, da prostituta, Ele está falando da prostituta espiritual. Porque é fato. Vamos dar um exemplo, tá? Me perdoem. Eu falo isso da maneira mais respeitosa e quero que os senhores me perdoem, por favor. Os senhores e senhoras que até aqui tiveram uma fé apoiada nos ídolos, como eu também um dia teve. No exato momento em que você dobra os teus joelhos diante de um Deus de pau, de pedra, de gesso, de metal, você está cometendo um adultério espiritual. Porque você está trocando o Deus vivo por uma imagem. E foi uma das coisas, inclusive, eu quero confessar isso para vocês, que me deixou muito incomodado, por favor. Eu tenho um profundo respeito pelos católicos, eu tenho um profundo respeito pelos espíritas, pelos espiritualistas, mesmo porque a minha raiz ela é muito diversificada, né? Os senhores sabem que o Bispo Guaraci tem 2 batismos, eu já dei meu testemunho para vocês. Eu fui batizado na igreja de São Francisco Xavier, católica, num domingo pela manhã, e na sexta-feira da mesma semana, eu fui batizado na Umbanda. Então eu tive 2 batismos, um batismo católico e um batismo umbandista. E cresci a vida inteira com a mãe, sendo católica, apostólica, umbandista. Porque minha mãe nos colocou na primeira comunhão, nos colocou para fazer catecismo, mas também nos ofereceu a 2 espíritos no ventre. Tanto que eu e a minha irmã do meio, nós temos mais 2 caçulas, Isabel Cristina e Cristiane. Por parte de pai, só Deus sabe quantos irmãos tem, mas com a mãe, somos 4. Eu e 3 meninas. As caçulas têm nomes normais, Isabel Cristina e Cristiane. Mas eu e a que vem depois de mim, que somos filhas do mesmo pai, temos nomes dedicados a caboclos. Eu fui oferecido no ventre materno a um caboclo chamado Guaranema, daí entender-se meu nome Guaraci e entregue ao Guaranema. E a minha irmã foi oferecida a cabocla Iara, por isso o nome dela é Iara Lúcia. E eu tenho outros 6 irmãos com nomes de caboclos, mas esse por parte de pai. Guaracini, Guaraciara, Jacini, Iguani, e assim vai, Jurema. Então,
Eu tenho um profundo respeito por qualquer religião. Mas o que me chamou a atenção, quando eu estava lá bem criança ainda no mundo, e eu já despertei ali. O problema é que eu não me apeguei ao Deus vivo. Mas eu decidi que não iria mais. Nem tampouco servir aos espíritos, como também não iria mais fazer nenhum tipo de evento na igreja católica. Por quê? Porque me incomodou demais o confrontamento entre as Bíblias. E descobri que na mesma Bíblia católica que eu recebi a aula da primeira comunhão, estava descrita a passagem que estava na Bíblia evangélica, e isso me foi negado. Porque quando eu peguei o manual que a Madre Superior me deu, dos 10 mandamentos, e eu fui ler na Bíblia, e aí fui ler na católica também, eu fiquei muito incomodado com aquilo que eu considerei um crime contra a minha fé inocente. Eu só tinha 11 aninhos quando eu estava fazendo a primeira comunhão. E eu descobri que na mesma Bíblia católica, tem a mesma passagem que na Bíblia evangélica, com juros e correção, e isso me foi negado nas minhas aulas de catecismo. Eu quero mostrar para vocês. Quando você chegar em casa, se você tem uma Bíblia católica, abra, porque você vai encontrar nela o que eu vou lhe mostrar agora. Coloca aí para mim Êxodo 20, por favor. Pode colocar a partir do versículo 1. Êxodo 20. Bem rapidinho, por favor. Segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Para quem não sabe, o capítulo 20 de Êxodo foi dedicado a ensinar os 10 mandamentos. É o capítulo dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Certo? Vamos seguir. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Siga. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí você entende agora, porque famílias inteiras, nenhuma mulher é feliz no casamento. Famílias inteiras de esquizofrênicos. Quase todo mundo tem espírito de loucura. Quase que todo mundo na família é baixado em hospital psiquiátrico. Famílias que todos morrem da mesma enfermidade. Famílias que todos os anos, em data aproximada, alguém vai por meio de tragédia. Por quê? Porque o pecado traz maldição. Pior do que macumba, pior do que feitiço, são pecados conscientes. Tudo aquilo que você faz contra Deus, sabendo que o entristece, traz mais demônio para a tua vida do que a maldade de terceiros. Se uma amante do teu marido pegar uma foto tua e levar para a terreira, ela vai te causar muito menos problema do que você vai causar a si própria se você viver uma vida de mentira ou de pecados, de coisas que você sabe que entristece a Deus. Então, quando uma pessoa, depois de tomar ciência disso, e no poder de se reportar diretamente a Jesus, porque como disse Paulo, há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o único. Ponto final. Não tem atalho, só tem um caminho. E o que me incomodou foi isso. Depois da minha aula de catecismo e primeira comunhão, ter apurado a Bíblia na sua essência, e aí vai um conselho de amigo para você: para de ficar lendo versículo isolado. Se liberta de caixinha de promessa. Quase todo crente gosta disso, caixinha de promessa. Aí ele lê texto sem ler contexto, com o pretexto de fazer o que quer. Cristão verdadeiro não lê caixinha de promessa e nem para-choque de caminhão. Cristão verdadeiro lê a Bíblia na sua essência. Vou dar um exemplo. Resistir ao diabo e ele... todo mundo sabe, de cor e salteado. Resistir ao diabo e ele... Ele fugirá de vós. Não é o que está escrito? Não é isso que está escrito? Não é isso que está escrito, não. Isso está escrito em caixinha de promessa. Na Bíblia, sabe o que está escrito? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ponto e vírgula. Mas resistir ao diabo, vírgula, ele fugirá de vós. Então, para o diabo fugir, você tem que resistir a ele. Mas você só resiste a ele em altíssimo nível quando você se sujeita a Deus. Vai encarar o diabo tendo o rabo preso com ele. Vai encarar o diabo fazendo a vontade dele. Lê a Bíblia. Lá em Atos 19, a Bíblia fala que 7 homens, filhos de um homem chamado Cefas, foram expulsar demônio. O demônio deu um couro, deu uma surra nos 7, deixou os 7 pelados, nus, e disse assim para eles: Jesus Cristo e Paulo eu conheço, mas vós, quem sois? Quem é que tu está pensando que é para me expulsar?
E eu já vi isso, inclusive, na igreja. De determinadas pessoas tentarem expulsar demônio, e o demônio falar assim: quem é você para me expulsar, rapaz? Tu tem rabo preso contigo, ou tu esqueceu onde é que tu estava ontem? Eu sei. Eu sei onde você estava ontem. Sabe aquele filme que já passou na Record várias vezes? Eu sei o que você fez no verão passado. Tem pessoas para quem o diabo olha e fala assim: criatura, não entra nessa de querer me enfrentar vivendo a vida que tu vive, porque eu sei o que tu aprontou ontem, anteontem, hoje. Não dá para enfrentar o diabo só com a cara, a fé e a coragem, não. Você tem que ter vida com Deus. Porque se nos bastidores tu tem rabo preso com ele, tu se arrebenta todo indo para um confronto com o diabo. Vai para um confronto com ele fazendo a vontade dele. Quer vencer o diabo, tu vive na mentira. O diabo é o pai da mentira, tu vive mentindo, como é que tu quer vencer o diabo? Você sabe que só pode ser uma mulher, tem 2, 3 sócias para tua esposa. Quer expulsar demônio? Quer ir para um confronto com Satanás? Ele vai te envergonhar. Então a pessoa de Deus, ela não lê caixinha de promessa não, gente. A pessoa de Deus lê a Bíblia. Ela lê o texto na sua essência. E o que me incomodou foi isso. Que no manual que a Madre Superior me deu na aula de catecismo, vinha um capítulo dedicado aos 10 mandamentos. Mas eles só colocaram deste mandamento para baixo. Eles não colocaram ele, eles colocaram do que vinha depois dele para baixo. Aquilo me irritou demais. E olha que eu era uma criança, hein? Não tinha o Espírito Santo, não era convertido, mas eu nunca fui burro. Burro eu nunca fui. E quando eu me dei conta de que me foi negado a verdade que liberta, aquilo me deixou profundamente decepcionado. Então eu já estava decidido que eu não iria mais servir os espíritos. Agora eu também estava decidido que eu não queria mais o catolicismo. Por quê? Porque me foi negado o que Jesus disse que liberta, a verdade. Eles me passaram uma verdade parcial, não na íntegra.